Boa noite, queridos internautas. Nós estamos aqui mais uma vez com o Evangelho Online. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitando para lembrar que o nosso coordenador, Neto Batista, está aí na Rede Amigo Espírita, no chat, e vocês podem interagir conosco. Estaremos aqui, né, de prontidão para ajudar no que for preciso. Então sejam todos abraçados, bem-vindos. E hoje estamos com um tema bem interessante, né, que vão ser abordados pelas nossas amigas aqui. Carlina Souza, que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vinda. O Decon já agradece a sua presença, tá bom? Seja muito bem-vinda, querida. E Lúcia Souto, que já é nossa companheira aqui do Decon, de assistência no Evangelho. De vez em quando ela está aqui com a gente. Então, seja mais uma vez bem-vinda, tá bom, muito obrigada. Então, o tema de hoje é bem interessante, gente, e nos causa muitas reflexões. Então, por isso, a gente vai lançar para vocês, né, vários questionamentos sobre o capítulo 23, que Kardec, com muita inteligência, com muita propriedade, ele nos colocou, né, com relação à estranha moral. São palavras que foram ditas com Jesus e muitas vezes, né, mal interpretadas. E a gente vai mostrar aqui, de alguma forma, da forma mais simples possível, né, com as nossas convidadas aqui, que elas vão trazer muitas informações para acrescentar ainda, nos ajudar a entender um pouco esse capítulo. Então, nós vamos abordar os itens 4 a 6 e vamos já começando a refletir nessas palavras do tema da noite de hoje, que é deixar pai, mãe e filhos. Então, vamos fazer a prece e elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir a Carlina que nos auxilie para fazermos a prece inicial, para começarmos as nossas reflexões sobre o tema da noite de hoje. Então, boa noite a todos, né, a todos os queridos ouvintes, internautas, né? E fazemos um convite nesse momento para que elevemos os nossos pensamentos ao mundo maior, para que possamos sentir a energia salutar e benéfica dos irmãos bondosos que estão junto conosco aqui na Terra, na nossa caminhada, e levar, como imperfeitos que ainda somos, o pedido de sempre estarmos sob a guarda dessa pleide de irmãos, amigos, liderados pelo nosso irmão Jesus, para que tenhamos resignação, humildade, compreensão diante dos momentos difíceis, né? Pedimos também por aqueles irmãos que estejam passando por qualquer momento de dificuldade, de sofrimento, para aqueles que se encontram aqui junto conosco na Terra, como também para aqueles que se encontram no mundo espiritual. Mas também, aproveitando essa oportunidade, o nosso sentimento é de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de praticarmos, pelas possibilidades de praticarmos o Evangelho no nosso dia a dia, que sigamos sempre resignados e conscientes que não estamos sozinhos, e que assim seja. Assim seja. Com essa prece a gente vai dar início, mais um Evangelho lá, deixar pai, mãe e filhos. Por que Jesus teria dito isso? Vamos passar para o primeiro slide, Neto. Vamos lá? Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então, disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. São Lucas,
capítulo 18, versículo 28 a 30. Então, interessante, Lúcia, desculpa, Lúcia e Carlinha, essas colocações de Jesus, com relação da gente nós deixarmos os nossos laços familiares e nos entregarmos à nossa missão. É interessante a gente fazer algumas considerações sobre essas passagens, né, de Mateus e de Lucas, e até pelo capítulo, né, pelo o nome do capítulo, né, moral estranha, né, é estranho, né? Estranho. Olha que coisa, né, estranho, né, moral estranha. Mas aí a gente tem que remeter e fazer essas reflexões sobre realmente algumas possíveis palavras de Jesus, né? A gente tem que voltar quanto aos costumes da época, né? A língua aramaico, que era uma linguagem, era uma língua muito limitada em relação a termos, a certos termos. A gente tem que lembrar também que Jesus não deixou nada escrito, né? Todas essas passagens evangélicas foram escritas posteriormente pelos discípulos, e aí houve as questões das traduções, né, e a influência dos próprios interesses também envolvidos na época, né, na época da construção, né, do Evangelho, né? Então é importante que a gente lembre e faça essa reflexão para sim, a gente comentar realmente esses dois itens aqui, né? É fundamental, com certeza. E lembrando que Jesus também no quarto mandamento, aliás, o quarto mandamento da lei, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. E a gente tem que lembrar disso também. Como é que Jesus ia pedir para a gente abandonar, né, Lúcia? E ele não veio para destruir a lei, né? Ele veio para dar cumprimento à lei, não é? É o que nós entendemos. Então é importante, assim, como a Carlina falou, nós sairmos dessa superficialidade, né? Então de entendermos realmente e buscar, certo? De forma mais profunda a mensagem desses textos. Então é importante que realmente a gente busque esse sentido, a palavra de Jesus, sair da forma literal e buscar mais a questão de ordem moral, porque como a nossa irmã falou, então é muito estranho, não é? Então Jesus iria se contradizer se assim fosse, não é? Falar ser o príncipe, considerado o príncipe da paz, e de repente Jesus vir e pedir para a gente abandonar pai, mãe, né? Odiar. Então quer dizer, seria um contrassenso da parte de Jesus, e a gente sabe e a gente vê isso, que em toda a sua obra não há contrassenso. Então o que pode realmente de fato ter ocorrido é que tenha sido um erro da tradução, né? A forma da colocação, e daí a gente lembra até de Sócrates, que ele já falava em sua época, né, na Grécia, que era o berço da civilização. Então existia muitos intelectuais que ali nasceram, era um verdadeiro berço. Então o Sócrates ele vem falar e da importância de que nós venhamos a definir bem determinados termos, para que daí a gente possa começar uma discussão. Então, isso que se fala aqui nesse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 4 e 5, né, que a gente acabou de ler. 4 e 5, então, mesmo. Realmente é interessante que a gente possa fazer essa busca. E até acrescentando, né, as parábolas, né, essa didática do próprio Jesus de fazer essas comparações, né, que ele faz aqui uma comparação também, né, uma comparação trazendo situações do dia a dia, Isso, né, da forma mais simples possível, né, para ficar mais claro. E a gente fica pensando também, viu, Tereza, esse
significação desse episódio. Né? Você fica assim, quando a gente começa a ler, a gente começa a imaginar, a visualizar aquele quadro. Eu creio que isso acontece entre todos nós, não é assim? Então, de repente, você começa a tentar visualizar, e eu fico imaginando Jesus caminhando e todo aquele povo em sua volta, caminhando, querendo tocar Jesus, querendo beber dessa mensagem, sedosos de conhecimento. Mas ao mesmo tempo, assim a gente vê, trazendo até para os dias de hoje, a gente vê aquelas pessoas que têm determinados interesses que muitas vezes é de uma ordem muito individual e de uma forma muito pessoal. E existe entre esses o quê? Os ociosos, aqueles que querem algo de uma maneira muito fácil e que muitas vezes aí Jesus olha para todo aquele povo e Jesus disse: quem desejar me seguir, né, terá que deixar para trás, abandonar pai e mãe, no sentido mais até espiritual do que material. Né? A gente tem que fazer. A gente tem que olhar por esse ângulo. Por esse ângulo também, né? Lúcia, quando a gente vai por isso, né, abandonar. É interessante quando ele diz aqui, né? Aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, seus irmãos ou sua irmã, suas irmãs, seu pai ou sua mãe ou sua mulher, né? Lá no início de Mateus. E quando Pedro diz: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Então, o abandonar e o seguir, também olhando por outro ângulo, seria como Jesus estava realmente apresentando uma nova mensagem, né? Um outro lado. Na época, até então, né? Se era discutido, né? Mas muito em campos bem, a gente sabe, né? E em cenários bem limitados. Mas Jesus veio trazer uma revelação, uma coisa nova. E isso, quando ele citou, né? Ou os próprios discípulos abandonar, seria então essa quebra de paradigmas na época desse povo, a quebra de velhos costumes, de velhas crenças, né? Isso é outro ângulo que a gente deve quebras dessas velhas crenças, né? Para deixar que essa nova mensagem do amor que ele trazia, né? Interiorizasse no coração dos homens naquela época, né? E assim começar a vivência. Tem uma participação aqui de Daniela Ramos. Ela diz mais ou menos o seguinte: Jesus, por parábolas, referia-se que em nome da sua moral, que espalharia boa nova, que para espalhar boa nova seria necessário, além de respeitar os vínculos familiares, teria que haver uma entrega além da zona de conforto que nos encontramos, seja velhos dogmas ou vínculos familiares. Muito boa essa sua participação, Daniela. Com certeza. Parabéns. E realmente, qual é o nome dela? Daniela Ramos. Então, Daniela, mas realmente é isso, né? O que você falou muito, a sua citação foi interessante, é o que diz mesmo aqui o Evangelho mesmo, né? Então é sairmos dessa zona de conforto, ou seja, é deixarmos aquele velho homem com aqueles paradigmas, né, materialistas na sua maioria, e prosseguir, né, em frente, né? Mas sem necessário sim romper com os laços, sem necessário realmente romper com os laços afetivos, né? E o próprio Evangelho, mais adiante, a Teresa vai continuar aqui, né? Ele cita, né, que a separação, de alguma forma, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? O próprio texto vai citar alguns exemplos, né? Alguns exemplos. Como ele cita aí, né, que quando ou um pai ou uma filha ou um filho, quando se casa, né, naturalmente você vai procurar o seu lar, você segue. Então há uma separação de alguma forma, né, com seu pai, com sua mãe, e você vai prosseguir novos rumos, né? Há um rompimento. Maria Oliveira está dando a participação também aqui, dizendo o seguinte: essas palavras de Jesus para mim significam deixar velhos hábitos, que às vezes parece até que é genético, e passar a ter uma nova vida, passando a fazer tudo diferente.
e passamos a ser vistos como se não fosse daquela família. Interessante, né? Isso é bom. Outra coisa também, pode assim, nos lembra de pensar que você não deve deixar seu ideal sair do seu pensamento, da sua busca. Qual é o nosso ideal? Seguimos a Jesus. Então, de certa forma, a essência pode ser por aí, né? De você não abdicar, embora as dificuldades do caminho, até os próprios familiares impedirem de você seguir aquele caminho, você deve se afastar deles, deixar a opinião deles de lado, de certa forma, respeitando e tocando em frente, né? Jamais tropeçando, mas sempre levantando e seguindo. Exato. A gente pode pensar por aí também, né? Porque essa nova proposta que Jesus trouxe há mais de 2000 anos, então naquele momento ali, então o que é que ia acontecer? Toda mudança, como já se diz popularmente, há resistência. Exatamente. E Jesus, na sua grandeza... É natural até do homem, né? Exatamente. No início ter essa resistência a uma coisa nova, a mudança. Tudo que é novo. Isso. Né? E se a gente for falar do nosso tempo para a questão do espírito, da eternidade, então é nada. Então é um tempo, um espaço de tempo que nós passamos aqui, 30, 40, 10, um dia, horas... 100 anos aqui nessa existência, então justamente buscando romper tudo isso que esteja realmente impedindo que eu possa crescer. Interessante o que você está falando. Que eu possa crescer. Vamos passar para o próximo slide, que a gente vai clareando mais as nossas mentes e a dos nossos queridos internautas que estão nos acompanhando. Vamos lá para o próximo, Neto. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 61 a 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Mais ou menos o que a gente estava falando aqui. Não é isso? Exatamente. A questão de retroceder no pensamento. Está vendo aí que ele coloca? São duas e voltar atrás. Isso. Não se deixar voltar, né? São duas coisas interessantes nesse primeiro parágrafo ficar aqui, né? A questão aqui da nossa tomar uma atitude mediante a vida, essa atitude positiva realmente de seguir, o que é o seguir a prática, né? Tentar a prática do Evangelho. Será a nossa fé que a gente tem que desenvolver, Kalina? Pode também. Também está incluído, né? Também. A fé que a gente tem que exercitar, né? Isso mesmo. E de sermos a questão de sermos assertivos, né? E resignados diante dessa postura. Também. Não é? De realmente de parar e voltar atrás. Né? Pode ocorrer, sim, porque temos as possibilidades que Deus nos dá, né? Mas uma percepção aqui desse primeiro texto, essa assertividade, essa postura que devemos ter, né? De seguir em frente mesmo, né? E a questão dos interesses da vida futura prevalece sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, né? Somos espíritos imortais, né? Nosso objetivo maior aqui na nossa caminhada é chegar a essa perfeição relativa, né? Que o próprio Evangelho fala. Exatamente. Então é a espiritualização, esse caminho de espiritualização mesmo, né? De tudo que sentimos, de tudo que praticamos. É verdade. Com certeza. E enquanto a gente está olhando para trás, a gente ainda não está preparado
para esse reino de Deus, né? Então, Ainda falado por Jesus. Ainda estamos apegados. A questão da evolução, né, Lúcia? Aí. Estamos apegados. A evolução do espírito. A questão do passado, isso vai dificultar essa nossa caminhada evolutiva, né? E é dificultada quando nós não temos, Tereza, digamos, a consciência, a convicção de uma vida futura. No futuro, que realmente é muito tem tudo a ver com a fé. Não é? E a doutrina nos traz, né? Então essa convicção na vida futura, ela é importantíssima para que eu possa entender que tudo aqui é temporário, não é? Nada é definitivo. Então que esse meu apego à matéria, né, aos familiares digamos assim, também às pessoas, ela também é algo que nos impede a esse crescimento, a essa evolução. Então é importante que eu possa entender que essa minha fé na vida futura, ela vai fazer com que realmente haja um desprendimento, haja uma liberdade, porque é só através desse conhecimento que nós, realmente, já dizia Jesus, né? Eu estou aqui só repetindo, então, que justamente nós vamos ter essa liberdade tão almejada, de acordo com o conhecimento que nós vamos adquirindo. Enquanto eu não me permito, e fica até como a nossa irmã falou aí anteriormente, a internauta, eu fico na minha zona de conforto, dentro de uma comodidade, que vai aí então fazer com que eu possa seguir de uma forma mais livre, respeitando as ideias das outras pessoas, respeitando o espaço das outras pessoas, seja meu familiar, digamos, materialmente falando ou não. Então esse respeito, ele é importantíssimo, para que eu não queira de uma forma impor as minhas ideias e o meu pensamento, porque às vezes não é o tempo do outro. Não é o tempo do outro. E aí eu tenho que realmente ter essa flexibilidade para entender, na medida que for possível, eu vou me colocando, eu vou trazendo aquilo que realmente possa agregar de forma valorosa ao conhecimento do outro, né? Então é muito importante a gente lembrar também dessa estranha moral, e a gente lembrar que lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, né, Kardec pergunta às entidades, né, espíritos superiores, qual é o modelo e guia da humanidade. E quem é que ele vem falar? Eles vêm a uma resposta simples, uma só palavra: Jesus. Então esse é o modelo e guia da humanidade, é Jesus. Então, se Jesus chega e nos fala a respeito dessa quebra desses vínculos momentaneamente, até voltando à questão que Kalina falou, da própria palavra odiar, né, que a gente vai estudando e a gente vai ver que pode ser que realmente tenha havido, digamos, erros nessas traduções. Então, nós encontramos que essa palavra que vem do latim, de repente, ela pode se referir de uma forma amar menos, não amar tanto, não é? A questão do odiar, né? A questão do odiar, que aí a gente pode colocar a questão do não amar tanto. Então, de repente, pode acontecer. Como Kalina falou, né? Que o hebraico é uma língua que tinha poucos vocábulos, né? Era uma língua geralmente pobre. Uma palavra significava várias... Pelo que a gente vê, na nossa busca de pesquisa e estudo, a gente vê realmente autores, pessoas abalizadas que colocam que era uma língua pobre. Então, existia uma palavra que para dar significado a várias outras coisas. Tem umas colocações aqui, tem um questionamento que Neto fez aqui para Maria Oliveira. Ele perguntou o seguinte: por que Jesus nos recomenda não olhar para trás? E o que isso tem a ver com deixar pai, mãe e filhos? Aí Maria Oliveira respondeu: porque a gente vai mudando, vai se transformando, continuando a crescer, a evoluir. Assim vamos obrigatoriamente nos afastando dos nossos,
mas apenas na maneira de pensar e de agir. Olha que interessante. Aí Daniela Ramos coloca também, para não recorrermos a velhos hábitos, para não sintonizarmos com faixas vibratórias que não condizem mais com nossas novas atitudes. Gente, como vocês estão sintonizados. Beleza. Está todo mundo aí fazendo excelentes reflexões, muito, muito importante, Daniela e Maria Oliveira. Colaborando muito com Aí a Neto Batista colocou aqui também a frase de Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Bem lembrado. Tem tudo a ver mesmo, Neto. Tudo a ver essa frase. Fazer um novo fim. Então, realmente, você não está apegado ao passado, não é porque você nem vive o presente e nem constrói o futuro. Então, é uma situação muito difícil, é conflituosa do indivíduo, mas que é muito comum, viu, Tereza? Não é uma coisa assim, que realmente a gente diga que não acontece. Acontece muito mais do que o que a gente imagina. Então, mas é importante que a gente vá se livrando desse passado, das culpas. E esse passado que a gente fala não é só o passado de outras encarnações, mas desta encarnação também, principalmente. Né? Que nós estamos nesse momento assim, numa amnésia, graças a Deus, temporária, porque você imagina que Jesus fala em abandonar pai e mãe se realmente não for condizente com a proposta evangélica que ele trouxe, não é? Então, para que realmente a gente possa seguir. Esse abandonar, num sentido aqui figurado, evidentemente, né, não é que você realmente vai deixar o pai e a mãe ignorar pai, mãe ou filho ou quem quer que seja, não é? Mas é de você realmente poder renunciar a muita coisa pelo Cristo. Já dizia Emmanuel, renunciar pelo Cristo é perder, como é que ele diz assim, é perder esperanças na terra para conquistar o céu, né? Nos fala Emmanuel. E né? outra coisa, Lúcia, ganhar um entendimento maior, né? Uma compreensão maior das pessoas que convivem conosco também. Isso também nos ajuda, de certa forma. Exatamente. Nós somos vítimas de determinados hábitos, de determinadas emoções. Nós somos vítimas de emoções que nós sentimos e nós nos habituamos a essas emoções até. Então, de repente, o que é que me acontece? Eu sou aquela pessoa que discuto muito com meu marido, não é? Então, e você percebe, mas nunca separam, né? Mas eles sempre estão, digamos, até arrumando ou provocando um determinado momento para uma determinada discussão. A gente tem que parar, tem que observar. A autoanálise, o autoconhecimento, ele é fundamental para o indivíduo, porque muitas vezes eu estou o quê? Eu estou habituada a aquele tipo de emoção, que é uma emoção danosa, negativa, né? Que me traz a chamada barreira, me traz impedimentos. Então é importante que através dessa mensagem de Jesus eu realmente vá conquistando esse céu. Que céu é esse que nos fala Emmanuel? É o céu da nossa consciência tranquila, do nosso bem-estar, não é? Então é importante realmente a gente ter isso em mente. Está inspirada. Graças a Deus. Eu acho que todas nós estamos inspirados, começando os internautas. A sintonia que está boa, quanto mais gente. a gente se espiritualiza, a gente não vai olhar mais para trás. Porque não vai ter razão de que olhar para trás, né? Isso mesmo, Neto. É interessante quando a gente dá essa parada, né? Para refletir sobre o Evangelho. Como a gente consegue. Mesmo. É uma verdadeira cartaz, né, na hora do Evangelho. A gente fica ali, né? Naquelas vibrações. É muito importante essa reunião que a gente, com a família, ler o Evangelho, fazer o Evangelho lá, é fundamental. Como é bom, como renova o ambiente. E tu me faz lembrar assim, agora eu estava aqui pensando, era com relação a gente falou de Emmanuel aqui, e lembrando a respeito de Paulo, não é? Então, quem não leu ainda,
né? Leia Paulo e Estevão, não é isso? É belíssimo, onde Emmanuel nos traz de uma forma histórica, romanceada, que Haroldo Dutra Dias hoje vem esmiuçar mais esse palavra romance, por palavra, palavra por palavra. Então, num trabalho belíssimo do nosso irmão. Então, é importante que a gente leia. E a gente lembra de Paulo, não é? Da sua conversão. E de Paulo, que foi, de uma certa forma, ele perdeu naquela época a identidade deixou que tinha junto àquela família material, consanguínea. Ele perdeu aquilo ali, não é? E de uma forma belíssima, tudo, o sofrimento que o Paulo passou, não é? Que vale a pena a gente ler as cartas de Paulo, não é? De tudo ler e reler para estudar, bem ler, porque realmente não é algo... Sempre falta alguma coisa para falta. E Paulo, posteriormente, Teresa, e aí ele vem nos dizer, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. O Cristo que vive. É muito linda essa frase. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele assimilou, que ele interiorizou, internalizou todos aqueles conhecimentos. Então, Paulo, que perseguia Cristo, que perseguia Jesus, né, ou a sua mensagem, os cristãos da época, né, aí ele passou, depois da porta de Damasco, né, que foi quando Jesus apareceu para Paulo, né, a maioria de todos nós sabemos, e pergunta: Paulo, por que tu me persegues? Né? Saulo, não é? Então, por que tu me persegues? E Paulo, ele já veio posteriormente com esse nome. Então, quer dizer, a família de Paulo, não é? Quando era aquele homem bem requisitado, era um homem da sociedade, não é? Como o próprio Emmanuel diz, era um belo homem que no auge dos seus 30 anos, não é? Então, não é? Aquela descrição maravilhosa de Paulo. Ele dá uma descrição assim, realmente de um deus grego. Emmanuel dá de Paulo. Mas aí Paulo, e com todo conhecimento, porque Paulo, ele foi beber onde? Lá na Grécia, não é? Que era onde a gente já falou aqui, o berço da civilização. Então Paulo, ele foi beber ali e ele tinha todo aquele conhecimento, era um bom orador, então ele convertia as pessoas para o cristianismo. Mas Paulo foi rejeitado pela família. Ele teve que deixar, mas ele não desistiu. Ele estava sempre por ali por perto, né? E ele realmente fez, digamos, valer a sua encarnação, né? Então, quer dizer, ele já estava preparado, todo o conhecimento que Paulo tinha, não é? Então, ele, quando foi aquele momento, no momento certo que Jesus chega para Paulo, não é? Ele já tinha toda uma preparação. E aí ele segue, né, com seus conhecimentos. Então, eu só fiz esse adendo aqui de Paulo, que é belíssimo. A história de Paulo, né, eu sou fã. Gente, por favor, leiam esse livro. Né? Vale a pena. Dentro aqui do nosso contexto. Né? Olha, tem várias interações aqui. Ó. A Neto Batista questionando aqui os internautas com a pergunta aqui: vocês acham que temos tido tempo para refletir na mensagem do Cristo de forma adequada? Sim. Aí Daniela Ramos responde: não. À medida que as coisas mundanas evoluem, somos sugestionados e distraídos cada segundo, seja consciente ou inconscientemente. Olha aí. Isso, olha. Um comentário né, muito pertinente. A correria do dia a dia, essa competitividade, né? A desculpa do estresse. Isso, né? Faz com que ninguém tem tempo mais para nada. Né, a gente deixe de dar um tempo especial para a nossa espiritualização, né? Exatamente. E chega um momento que de repente essas coisas realmente preenchem todo o espaço mesmo, né? Do ser. E aí realmente vai depender de uma boa vontade, assim. Boa vontade. Realmente, de força de vontade mesmo, né? Para sair e deixar esse espaço, né? Para seguir em frente. É verdade. A gente fica pensando, né, diante disso que você está falando, né? Nesses fatos corriqueiros do dia a dia, né? Diante
dos nossos olhos, né, se colocando, e de uma sociedade que se diz cristã. Né? Uma sociedade que se diz cristã. Então, é importante a gente fazer, parar e refletir nas minhas atitudes, nas minhas ações no meu dia a dia. Não é? Então, a gente teve a oportunidade de assistir um outro dia uma reportagem de uma senhora que ela se dizia evangélica, mas ela estava sendo presa porque tinha cometido alguns furtos numa determinada residência. Não é? Mas, e ao mesmo tempo que ela falava do furto, ela dizia assim: mas eu sou evangélica, graças a Deus. Não estou colocando aqui a questão de nenhuma denominação religiosa, não. Foi de uma reportagem que eu vi, certo? E isso pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer denominação. O que a gente está querendo chamar a atenção é para o meu comportamento cristão. Né? Se eu digo que sou cristã, então qual é o meu comportamento? Quais são as obras? Quais são as obras? O que é que eu realmente tenho feito? Não é? A gente fala muito a respeito de corrupção, por exemplo. Né? A gente está até num período, né, político aí, estamos caminhando aí para o segundo turno, mas sem querer entrar nesse âmbito. A gente teve a oportunidade também de ver pela CGU. Já vai terminar? Não acredito não, já está terminando. De ver pela CGU. Começando agora? Mas Neto, diz isso não, já está tão bom. Terminou? 10 minutos para terminar. Ai, que pena, Lúcia. Pois é. Terminou? A conversa tá boa, não né? é possível. Ah, certo. Gente, olha, deixa eu ler uma colocação sua aqui que você colocou. Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma mensagem falando sobre a caridade, que diz num dos trechos: podeis reconhecê-los, os benditos do Pai, pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Estaria Paulo falando de Estevão, e Paulo viveu o deixar pai, mãe e filhos. Vamos continuar, vamos pegar o próximo slide para ver se a gente faz alguma colocação. Hein, Neto? O que é que você acha? A gente vai pro... Eu acho que é legal você fechar aquela reflexão que ela colocou. Para não ficar no... Odiar, Mas fechamento já geral, se falou. A intenção de fechar, esgotar o assunto. Né? O último slide, a gente dá uma lida e faz um fechamento das considerações. Você né? fecha O último, Neto. Eu estava... O último slide, a gente coloca. Você estava falando sobre aquela situação da reflexão da do corrupção. comportamento cristão, Do dia a dia. Da vivência. Certo. Né? Bom, então é interessante a gente ver essa questão do comportamento cristão. Então a gente está nesse período aí eleitoral, seguindo para o segundo turno, né? Aí aqui na Paraíba nós vamos ter segundo turno para governador e presidente, de um modo geral. Então a gente viu também uma campanha, algumas das campanhas da CGU que fala a respeito dessa questão da corrupção. Então é interessante a gente ver, a gente fala muito que os políticos são corruptos, mas quem são os corruptores, né? Quem são os corruptos? Então, se existe o corrupto é porque alguém se deixa se corromper, entende? E aqui, desculpa. E aí a gente via outro dia uma campanha onde tinha passava o seguinte: eram 2 rapazes, 2 homens que iam fazer uma entrega de computadores numa determinada escola. E então nesse momento que eles estavam descarregando esse material, o que é que acontece? Sobraram 2 computadores. E aí? O que fazer com esses 2 que sobraram e não estava na nota? Né? Então um sugeriu: fica um para mim e o outro para você, né? Aí o outro foi e disse: não é certo, não é correto, não. E o outro reargumentava: mas não tem problema nenhum.
Então é importante, você fica com um e eu fico com outro. Rapaz, um computador desse eu estou precisando na minha casa e são 1000 argumentos. Meus filhos estão precisando para fazer trabalhos e tudo mais. Ninguém vai saber. Ele disse, vai. Ele disse, não vai, como é que vai saber? Eu vou saber. O outro respondeu, eu vou saber. Então eu vou saber, não é? Ele está falando de quê? Da consciência dele. E muitas vezes nós vamos de encontro à nossa própria consciência. Não é? Nós vamos de encontro a essa mensagem, que nos é trazida pelo Cristo, e nós vamos de encontro a ela, apesar do conhecimento. Aí eu volto para Paulo. Quando Paulo disse assim, não é? De que me adianta ter o conhecimento se eu não tiver a compreensão destes. Eu acho essa frase de Paulo fantástica, porque é importante que você, além de conhecer, você compreenda. Compreender é internalizar o que aconteceu com ele, é interiorizar, para que daí ele possa realmente, o indivíduo, fazer as devidas transformações que são necessárias, não é? Então, é importantíssimo, né? Falou tudo. Não, tudo. O mais importante é a gente vivenciar, né? Não só expor o conhecimento, mas a vivência é tudo. Assim, suas palavras e suas reflexões, Lúcia, e realmente essa é a verdadeira interpretação realmente desse abandonar, né? Que se usa, que está sendo citado aqui no Evangelho, realmente é abandonar esses velhos costumes, essas atitudes negativas, né? Do nosso dia a dia, né? E realmente passar a nos observar mais, é o autoconhecimento mesmo. Pequenas atitudes do nosso dia a dia, a gente critica coisas, né? Um roubo, né? Um ladrão, ou qualquer tipo de crime que possa existir, mas como você mesmo citou, nos vai dizendo, nós temos situações nossas que parecem relevantes do nosso dia a dia, pequenas coisas que a gente comete, né, no nosso dia a dia, e temos que levar em consideração que isso está sendo contado. Com certeza. Pra gente. Então a gente tem que fazer realmente essa reflexão e abandonar, né, essas atitudes. Largar, soltar, isso, como diz esse passado, mesmo a sugestão de Santo Agostinho também, né? Vamos fazer essa reflexão das nossas atitudes, né, para ver se realmente nós estamos tentando, nos esforçando a abandonar, né, essas atitudes negativas, esses velhos costumes. Isso. Né? Pois é, largar de vez, né, esse passado e as coisas que nos fazem também, né? Entregar a Jesus, né? Entregar a Deus e seguir em frente. Olha, gente, e Daniela e Tâmara deixaram nos comentários aqui, diz que o Evangelho foi muito abençoado, obrigada por vocês disporem de tempo e energia para chegar até nossos lares, esse belíssimo trabalho. Daniela, um abraço bem grande para você. Tamara Feitosa diz também, obrigada a vocês pelo aprendizado, é a primeira vez que assisto ao vivo e foi perfeito para o momento que estou vivendo. Pedi a resposta a Deus e recebi. Ai, que alegria. Arrepiou, viu? Resultado, com fazer certeza. Parte disso, estamos todos emocionados e vibrando por todos vocês que nos acompanharam. Não pudemos chegar no final geral dos slides, mas eu acho que a mensagem que ficou aqui, né, o verdadeiro sentido das palavras de Jesus, ele como príncipe da paz, né, só podia trazer harmonia, vibrações boas, como ele sempre pregou e vivenciou. Então, é a nossa hora agora de mostrarmos, né, como Lúcia falou e Kalina muito bem, né, dar o nosso exemplo, não só com as palavras, com muito conhecimento, mas em cada instante, em cada local, dentro da família, fora, em qualquer lugar que você esteja, você possa espargir o perfume, como nossa amiga falou, não sei se foi Daniela, né, aí foi Neto Batista que colocou a mensagem, né, que a gente tem que espargir esse perfume de amor por onde nós andarmos, né, nas afeições que conquistarmos, em todos os momentos da vida. Nós temos, então, como diz um abraçar sempre, né, as pessoas. Deixar flores onde a gente... Pois é.
por onde pisar, a gente passar. Deixar sempre essa lembrança de bons fluidos, né, nas pessoas, bons pensamentos. A gente tem que passar para as pessoas bons pensamentos, boas reações. Então vamos procurar vivenciar o Evangelho de Jesus cada dia, sempre fazendo Evangelho online, sem esquecer que é importante. A gente está aqui porque a gente vibra e a gente sente como é importante no nosso lar essa presença do Evangelho. Desliguem as televisões, arranje um tempinho, uma vez na semana, no mesmo horário, abra um livro de Emmanuel, faça a reflexão, faça a prece inicial, leia sequencialmente, se possível, o Evangelho, a partir do primeiro capítulo da introdução, partezinha, pouco tempo, e faça a união da família nesse momento, vibre pela humanidade, pelos nossos políticos, pelos nossos governantes. O mundo está precisando disso, de paz, harmonia. Então, para isso, todo o psiquismo da Terra precisa estar com a mesma sintonia. Então, a oração, nesse momento, a vibração do Evangelho no lar, além de acalentar a família, aliviar as suas dores, vai trazer para toda a humanidade, né, tudo que ela precisa, essa abertura de consciência, né, para a paz, para o amor e para a solidariedade. E a gente está aqui para isso, para seguir como cristãos que somos, acima de tudo, né, Lúcia e Kalina. Então, exatamente. Vamos lá, vamos pedir a Lúcia para fazer a prece final e mandar um abraço para todos que estiveram junto conosco, um abraço de luz, de paz, a Federação Espírita Paraibana, todos os nossos amigos, né, que nos acompanham, e os novos também que estão aqui junto conosco, né, um abraço bem grande, sejam bem-vindos. Na próxima semana nós teremos o tema, se eu não me engano, sobre a prece, a eficácia da prece. Não percam, vai ser maravilhoso, certo? E a gente vai estar aqui vibrando. Olha como foi importante já antever a história da oração. Nem estava me lembrando que o próximo tema seria esse, né? A importância da oração, como ela é eficaz. Então a gente vai refletir sobre isso na próxima semana, no mesmo horário, às 20 horas. Lembrando, ponto a ponto e domingo, muito importante sobre a família, né? No apoio ao uso das drogas, desculpem, são as emoções, a família no apoio, na prevenção das drogas. Isso. Então, vamos lá, vamos vibrar agora com Lúcia e agradecer a todos, a Neto Batista, que está conosco fazendo a transmissão, e a mídia social também. Então, vamos, Lúcia, vibrar. Vamos todos. Sim. Então, vamos nesse instante, em um só pensamento, agradecer ao nosso Pai amantíssimo por estarmos aqui, Senhor. Queremos agradecer em especial ao Departamento de Comunicação aqui da Federação Espírita da Paraíba pela oportunidade de estarmos aqui e de alguma forma colaborar com esta atividade que é tão importante para tantas pessoas que nos assistem por este canal. Fazer, Senhor, com que cada um deles possam ser iluminados e possam continuar com essa atividade. Fazer também com que a Tua luz possa se estender por todos os lares, Senhor, onde haja dor, onde haja sofrimento. Que esses irmãs que aqui estiveram conosco, nos acompanhando nesse Evangelho online, possam, Senhor, ter realmente aproveitado neste momento no sentido de ter parado e ter feito as devidas reflexões acerca da sua própria vida, das suas atitudes, do seu cotidiano, Senhor. Fazer com que eles possam saber que Tu estás presente em todos os momentos de nossa vida, através dos irmãos, guias espirituais, que estão sempre próximos, querendo nos ajudar, nos auxiliar, de acordo com o nosso interesse, de acordo com o nosso merecimento. E assim, Jesus amado, tendo a certeza da Tua assistência constante em nossa vida, nós queremos Te agradecer por hoje e sempre.